Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do curso de Programação em Python. Nesse vídeo nós vamos ver as funções internas do Python e a função range. Tranquilo? Nós já vimos nos vídeos anteriores curiosidades sobre o Python, a sua criação, a instalação do Python no ambiente Windows, os ambientes de desenvolvimento do Anaconda Jupyter Notebook, tanto no local, né, na máquina local, quanto no Google Colab, que é um ambiente disponibilizado pelo Google para desenvolvimento em um Jupyter Notebook, ok? Vimos alguns primeiros códigos em Python, alguns comandos em Python. Aprendemos o que são variáveis, como identificar as variáveis e quais são as palavras reservadas do Python. Nesse vídeo, então, dando continuidade ao nosso aprendizado, nós vamos falar sobre as funções internas do Python e a função interna range. Vamos nos deter um pouco nessa função, pois ela será muito utilizada em nosso curso daqui para diante. Tranquilo? Muito bem, o que são funções? As funções são blocos de comandos, né, de instruções na linguagem de Python que nós utilizamos para fazer algum processamento repetitivo, por exemplo. Imagine que você tem uma folha de pagamento que tenha 3 funcionários. É tranquilo para você, de repente, fazer um programinha, né, para poder ele processar a folha de pagamento de 3 funcionários. Agora imagine uma folha de pagamento com 1.000 funcionários, ou 5.000 funcionários, ou mesmo 100 funcionários, que seja. Aí você tem que recorrer às funções, que são pequenos blocos de códigos que realizam alguma operação, né, um conjunto de operações e retornam um resultado. Por exemplo, numa folha de pagamento, nós temos uma rotina, né, uma função que pode calcular o imposto de renda, o desconto do imposto de renda de um funcionário, se houver, ou o desconto da Previdência Social, caso tenha. Normalmente, todos os funcionários de uma empresa, numa folha de pagamento, pode não ter o imposto de renda, o desconto do imposto de renda, mas com certeza haverá o desconto da Previdência Social. Então, para cada funcionário que o programa fará a leitura do banco de dados, o processamento dos cálculos e, finalmente, o resultado imprimido contra-cheque, nós teríamos funções específicas que seriam blocos de códigos, blocos de operações na linguagem, que fariam os cálculos e retornariam para o programa principal. Então, o programa principal compilaria o resultado de todos os cálculos que foram feitos, emitindo, portanto, a folha de pagamento. Então, as funções são muito úteis para que sejam processados dados repetitivos. Durante o decorrer do seu programa, pode acontecer que um determinado processamento tenha que ser repetido várias vezes para que tenha, por exemplo, também numa limpeza de dados. Você tem um grande volume de dados que você queira fazer algum processamento sobre eles, e a cada leitura de um bloco de dados, você vai fazer um mesmo processamento de limpeza. Por exemplo, tirando caracteres especiais, espaços desnecessários, etc. Então, as funções são pequenos blocos que nós daremos nome a eles, ok? E serão processados, né, dentro desse bloco de comandos, algumas instruções repetitivas que serão feitas várias e várias vezes dentro do nosso programa. Tranquilo? E nós temos dentro do Python algumas funções que nós usamos com frequência e várias vezes. Imagina que se toda hora que você tivesse que imprimir algo na tela, você tivesse que recorrer a comandos avançados do Python para poder realizar essa operação. Então, para isso, nós temos a função print, por exemplo. A função print é uma função interna do Python que imprime na tela alguma informação, alguma mensagem ou o resultado de operações matemáticas, por exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, nós estaremos imprimindo na tela o resultado de uma operação de adição, uma soma de dois números inteiros, ok? Então, nesse caso, nós invocamos o nome da função, invocamos a função, colocando o nome dela e, entre parênteses, colocando um argumento. O argumento é o que vai dentro dos parênteses
para ser passado para a função recebe esses argumentos, realiza o processamento que foi solicitado e volta com o resultado, ou seja, imprimindo na tela o resultado da operação e da soma daqueles elementos, ok? Daqueles dois objetos que eu passei como argumento, tranquilo? O print, simples e puro, somente com os parênteses, ele imprime uma linha em branco. Existem dentro do Python várias funções, não são muitas, né? O vocabulário do Python é bem reduzido, mas nós vamos verificar mais adiante que nós podemos aumentar o vocabulário do Python com pacotes externos, bibliotecas de funções externas, módulos externos, onde a gente importa para dentro do Python e acrescenta novos comandos ou um vocabulário dentro do Python, aumentando assim os comandos possíveis para manipulação dos dados e processamento. Tranquilo? Então, o print, sem nenhum parâmetro, sem nenhum argumento para ser enviado para o print, ele simplesmente imprime uma linha em branco, ok? E se eu não colocar parênteses, nem nada, e simplesmente invocar a função print, o que ele me retorna? Ele só identifica que ele fala o que é aquilo. Aquilo é uma função print, uma função interna. Tranquilo? Então, caso nós coloquemos os parênteses, nós estamos invocando o print para que ele execute alguma operação. Neste caso, sem argumento algum, ele simplesmente imprime uma linha em branco. Existem outras funções internas do Python que também não exigem argumentos para que seja executado. Algumas exigem pelo menos um argumento e outras exigem um argumento, apenas um argumento. Tranquilo? Muito bem. Vamos aqui, para fazer um próximo print, armazenar numa variável o resultado de uma operação matemática. Tranquilo? Nós vamos armazenar nessa variável que eu chamei de resultado, que é um objeto na memória onde ele vai guardar o resultado dessa operação, dessa multiplicação, 2 vezes 9. Tranquilo? E ao guardar essa operação, o resultado dessa operação na memória, eu posso usar então essa variável, né, que ficou guardada agora como o nome resultado, em qualquer outro ponto do meu código. Para isso servem as variáveis, para eu fazer processamentos posteriores. As variáveis podem ser mensagens, algum tipo de operação que foi guardado na memória ou algum outro valor que eu vou utilizar em alguma outra operação mais adiante no meu código. Tranquilo? Então aqui agora o próximo print, eu estou passando como argumento o resultado da multiplicação, uma mensagem, né? Melhor dizendo, uma mensagem que diz que o resultado da multiplicação 2 por 9 é igual a, e vou concatenar com o resultado. Tranquilo? Observe o que vai acontecer se eu fizer esse print de uma mensagem com o resultado. O resultado, essa variável resultado, é uma variável numérica. Ok? É uma variável do tipo inteiro. E ele está dizendo aqui para mim, o erro é, eu não posso imprimir o resultado da multiplicação, essa mensagem, junto com um campo numérico. Eles não são compatíveis. Eu tenho que transformar esse resultado em um objeto compatível com string, para que ele possa concatenar e me apresentar a mensagem corretamente, tranquilo? Então eu vou usar para tanto uma outra função interna do Python, que é o str, de string, para que ele possa transformar esse resultado em uma cadeia de caracteres, para que assim ele possa concatenar essas duas mensagens, a mensagem, o resultado da multiplicação de 2 por 9 é igual a, essa mensagem grande que eu coloquei entre aspas, junto com a outra mensagem, né, em formato de string, que é o resultado da operação. Observe agora que eu, ao dar o Ctrl Enter para ele executar a célula, ele não vai me dar nenhum erro, porque são compatíveis os dois objetos que eu estou adicionando um ao outro. Nesse caso, quando você adiciona um caractere ou uma cadeia de caractere a outra cadeia de caractere ou a outra string, você está concatenando essas strings. Nós já vimos isso em vídeos passados. Tranquilo? Então aqui não houve erro, eu transformei em string o resultado e o resultado continua sendo um tipo numérico.
ele não altera, as funções não alteram o conteúdo das variáveis, ok? Ele me cria um novo objeto, né, string, com o resultado da operação, por exemplo. Tranquilo? Muito bem. E esse outro print aqui? Eu quero fazer duas impressões, ok? De várias mensagens, então no caso eu estou passando para o print não apenas um argumento, mas vários argumentos separados por vírgula, e falando que eu quero que ele imprima todos esses argumentos, todas essas mensagens, né, em uma linha, e na mesma linha ele imprime outra mensagem. Que mensagem? Outra mensagem na mesma linha. Essa é uma cadeia de caracteres, um string definido por mim, que pode ser qualquer texto. Então, nesse caso, quando eu executar essa linha, ele vai fazer exatamente o que eu pedi. Vai me imprimir as mensagens, ok? Separada por vírgula no primeiro print, e pula uma linha e me imprime agora outra mensagem. Só que eu queria essa outra mensagem na mesma linha. O que o comando print ele faz? Ele imprime as mensagens que eu quero, todas elas separadas por vírgulas, e ao final da impressão, se eu não informar que eu quero que ele continue na mesma linha, imprimindo um espaço ou imprimindo qualquer outro caractere, por exemplo, um travessão, né, um traço, se eu não falar para ele que o print tem que imprimir um traço como sendo a última coisa que ele vai imprimir, né, ele vai imprimir um salto de linha. E a outra mensagem, então, vai virar na linha de baixo. Então, para que essa mensagem de baixo seja impressa imediatamente após a primeira mensagem, eu tenho que falar para o print que no final da impressão ele não vai me imprimir um enter, ele vai me imprimir um traço para poder separar a primeira mensagem, as primeiras mensagens, né, do print da primeira linha, e em seguida, imediatamente após a impressão da primeira linha, ele imprima a segunda linha. Aí agora sim, percebem? O print então tem vários argumentos que você pode passar para ele. Ele pode ser as mensagens separadas por vírgula, e você dizer para ele que ao final, ao invés dele imprimir um salto de linha, o end vai ser simplesmente um traço, tranquilo? E ele imprime, então, ao final da impressão das mensagens, primeira, segunda e terceira, ele imprime um traço e, em seguida, a outra mensagem na mesma linha. E essa outra mensagem pode ser qualquer mensagem, entre aspas, que ele vai entender que é uma cadeia de caracteres e o que está ali dentro ele vai imprimir tal qual foi informado. Tranquilo? Aí você percebe também que primeiro, segundo e terceiro não tem nada separando, né, essas mensagens. Estão uma na sequência da outra, sem nada ali separando essas mensagens. Então, nós podemos também incluir no argumento da função print, na chamada da função print, um outro parâmetro. Nós colocamos vírgula e dizemos ao Python que o separador, né, dessas mensagens tem que ser também um tracinho. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir novamente as mensagens separadas por um tracinho. Ao final, ao invés de emitir um salto de linha para que o próximo print seja impresso embaixo dessa mensagem, seja impresso imediatamente a seguir. Então, se eu imprimo agora, faço novamente a chamada desses dois prints, olha o que acontece. O separador passou a ser, em vez de espaço, um tracinho, ok? Ao final, ele imprimiu também um outro tracinho e, em seguida, na mesma linha, a próxima mensagem. Tranquilo? Não é muito difícil. Se você fizer alguns testes aí no ambiente de programação que você escolheu, você vai ver que isso é muito tranquilo, muito fácil, que você rapidamente vai fixar isso e vai aprender sem muito problema. Tranquilo? Outra função que nós temos aqui no Python é a função help.
Essa é uma função de ajuda que imprime uma espécie de documentação do comando para que a gente possa ver quais são os argumentos, os parâmetros, se é que eles são obrigatórios e quais são obrigatórios se for o caso e tudo mais. Então vamos fazer aqui, chamar a função help e falar para ele que eu quero um help, uma ajuda sobre a função print. Ctrl Enter. Ele está falando que é uma função interna do Python, ok? Que isso aqui, a print é uma função interna do Python e essa é a sintaxe dela, ok? A sintaxe do print são valores separados por vírgula, tantos quantos você quiser, informando qual é o separador que vai se separar, qual o caractere, se é um espaço, se é um símbolo, ou se é um traço, seja lá o que for. E no final você não quer que ele imprima um salto de linha, ok? Você quer que ele imprima um caractere qualquer para dar continuidade na mesma linha às informações. E tem mais alguns outros argumentos aqui que você pode pesquisar na internet que ele vai te dar, com certeza, uma ajuda mais própria para que você saiba, né, o que são esses outros argumentos aqui. Tranquilo? Os mais comumente usados são esses que eu passei para você. O valor que vai ser impresso separado por vírgula, o nome CEP, para ele saber que você está escolhendo um separador para as mensagens que você vai imprimir, e ao final, se for o caso, se for informado, que ele não salte linha, mas que ele imprima um caractere ou um símbolo qualquer. Beleza? A expressão que está sempre entre parênteses, nós chamamos de argumento. Os argumentos são passados para a função que executa a função, ok? E retorna um resultado. No caso do print, retorna na tela, ou do help, retorna na tela a impressão de alguma coisa. Tranquilo? Outras funções do Python, funções internas, é o min. A gente quer saber qual é o mínimo, qual é o valor mínimo daqueles que a gente está passando para ele como argumento. Nós estamos passando, no caso aqui, uma cadeia de caracteres, que é um objeto que nós chamamos de objeto iterável, que pode ser percorrido sequencialmente da esquerda para a direita. Então, o min, ele percorre esse conjunto de caracteres, ok? Formado entre aspas, e me diz qual deles é o menor valor. Ele atribui um valor numérico a cada um desses itens e compara um com o outro. Aquele que tiver uma numeração menor é o que ele vai apresentar como sendo o valor mínimo dentro do conjunto de itens que eu solicitei que ele fizesse a busca. Então, no caso de todos esses caracteres, o B é que tem o menor correspondente numérico na linguagem de máquina, ok? Dentro desse conjunto de caracteres. E qual é o máximo? Se existe o mínimo também, qual é o maior? Entre esses números, então, se eu executar, ele vai falar, ó, o maior número, perdão, a maior item dentro desses que você informou, cujo a representação numérica é maior, é o G. Então, essa representação numérica, na verdade, quer dizer que todos os caracteres, né, existentes no seu teclado, por exemplo, existe uma representação numérica para que ele possa ser feito, no caso, uma comparação tipo essa, de máximo e mínimo. Ok? Então, essa é outra função interna que me retorna qual é o caractere ou o símbolo correspondente a um determinado número. Ao 65, Ctrl Enter aqui ele executa e me dá. O caractere correspondente ao número 65 é o A. E o arroba, né, é o 64, que é o primeiro. E assim vai. 66 é o B, 67 é o C e sucessivamente. Tranquilo? E ao contrário também é possível. Essa função ord, ela me traz um ordinário inteiro, um número ordinário inteiro, que representa a numeração de um símbolo ou um caractere qualquer, me informando qual é o número que corresponde àquele caractere. Como nós vimos anteriormente, o arroba é o 64. E se eu quiser saber qual é o Z, por exemplo? O Z é o 90. Ok? E uma outra função que nós usamos também dentro do Python, uma função interna do Python é o len, que ele me diz qual é o tamanho de um objeto.
de uma lista de um objeto iterável qualquer. Por exemplo, o meu nome aqui é um conjunto de caracteres, um string, onde pode ser iterado, pode ser percorrido, desde o seu primeiro elemento até o último, e com isso, então, se ele é iterável e pode ser percorrido os seus itens, né, item a item, então o len funciona normal, porque ele vai fazer o seguinte, vai percorrer esse elemento, esse objeto, contando quantos itens tem o total, né? Quantos itens no total tem esse objeto. Então, no caso, ele vai falar que meu nome, né, tem 25 caracteres. Tranquilo? Nós também temos no Python algumas funções de conversão de tipo de dados. Eu coloquei alguns tipos numéricos aqui e o tipo string para a gente poder verificar isso. A função int me traz somente a parte inteira de um determinado número. Observe que ali nós temos um número de ponto decimal, com duas casas decimais, e eu pedi para ele me retornar somente um inteiro. Então, essa função ignora toda a parte decimal que vem depois do ponto e retorna para ser apresentado somente a parte inteira do número, tranquilo? Lembre-se que o separador decimal na linguagem Python é o ponto, não a vírgula. Se você esquecer disso e colocar uma vírgula, até pode funcionar o seu código, mas vai ter resultado inesperado, porque ele não vai ver um número com ponto decimal. Ele vai ver dois objetos que são separados por vírgulas, ok? Tal qual o print. O print a gente não usou ali as informações do print separando com vírgula cada uma das mensagens. Então ele pega essa vírgula aqui como sendo um separador, né? Não um separador decimal, mas um separador de itens, e vai pensar que são dois itens. Por exemplo, se eu fizer aqui desse jeito e executar, ele vai falar assim, ó, não pode, um int não trabalha com esses dados, você está informando dois dados aí que não são dados numéricos. Então ele não entende isso como dado numérico, ele está entendendo isso como dois itens, ok? Dois objetos separados, o objeto 1, 2, 3 e o objeto 9, 9. Então o separador decimal é o ponto, tranquilo? E funciona normalmente. Eu quero transformar agora em ponto flutuante, um número de ponto flutuante, o número inteiro 1, 2, 3. Então ele acrescenta um ponto de ponto decimal e uma casa decimal para informar que é um número de ponto flutuante. Tranquilo? E se eu então fizer esse aqui, str 1, 2, 3 mais 4, 5, 6, o que eu estou fazendo? Eu estou passando para a função str um processamento aqui, uma operação matemática, para que ele execute essa operação matemática e em seguida transforme o resultado dessa operação, dessa soma, em uma string. Então, nesse caso aqui, eu sei que é uma string porque o comando ele é explícito quanto ao que ele tem que fazer. Ele está mandando transformar em string o resultado de uma operação. E o resultado aqui, como está entre aspas, né, ele agora é um número que está entre aspas, então agora ele é uma cadeia de caracteres. Para o Python, tudo que está entre aspas é texto, ok? É string, que é texto, tranquilo? Qual é o tipo, vamos ver aqui agora, qual é o tipo do objeto que é o resultado dessa operação? Quando você executa uma operação com dois números inteiros, o resultado também é um número inteiro. Então, qual é o tipo? Ele vai falar assim, ó, o tipo da soma de dois números inteiros, o resultado é um número inteiro. Tranquilo? E quando você soma um número inteiro com um número de ponto flutuante, ele me traz o resultado como sendo um número de ponto flutuante, ok? Considerando ainda que eu quero fazer a soma de dois números, um inteiro e um flutuante, mas esse número está entre aspas, para o Python isso é um texto. Como nós vimos lá em cima no print, quando eu tentei imprimir uma mensagem qualquer junto com o resultado sem transformar para string, ele me deu um erro, porque eu preciso que o string seja
concatenado, esse sinalzinho de mais faz a concatenação, a junção de duas strings, né? Ele fala que a primeira é uma string, então a segunda tem que ser uma string também. Então eu tive que transformar em string o resultado obtido aqui, né, nessa operação. Então lá embaixo, quando eu falo para o Python que eu preciso somar dois números, mas eles estão representados como texto, eu tenho que transformar primeiramente esse valor em um número para que ele possa fazer o que eu quero que ele faça, que é a soma desses dois valores. Nós vamos ver aqui embaixo, por exemplo, que se eu somar duas strings, ele não soma necessariamente as duas strings, ele concatena uma string na outra. Então, se eu quiser concatenar uma string na outra, inclusive mostrar ali que elas são duas strings diferentes, eu coloco um espaço aqui, por exemplo, e mando concatenar novamente. Olha lá, observe. Ele criou uma string maior com a primeira string juntada com a segunda string, tranquilo? Então aqui, se eu quiser um resultado numérico, não uma nova string, eu tenho que transformar essas strings em números para que ele possa fazer a operação. E a função int aqui, como nós vimos ali anteriormente, ela transforma uma string, um conjunto de caracteres, em um número inteiro. E também a função float transforma um conjunto de caracteres em um número de ponto flutuante. Então, quando eu executar aqui, ele vai me dar o resultado de 1000, que ele fez o quê? Ele converteu 1, 2, 3 em um número, o 877 em outro número, fez a soma dos dois e me retornou um número. Tranquilo? Observe que aqui nesse exemplo, quando eu falei para o Python que ele tem que transformar em string o resultado da operação, ele me retornou um número entre aspas, ou seja, ele me transformou em um conjunto de caracteres, em um texto. E aqui então, como não está entre aspas, ele me fez essa conversão para inteiro e o outro para ponto flutuante, somou os dois números e me retornou um número. O resultado dessa operação é um número, tranquilo? Observe que sempre que você fizer a soma de um número inteiro com um número de ponto flutuante, o resultado necessariamente vai ser um número de ponto flutuante, com um ponto e com uma casa decimal, pelo menos. E também isso acontece quando você faz uma divisão. Divisão de dois números inteiros independente, né, que sejam inteiros, ele sempre será de ponto flutuante. Se você quiser que o resultado seja um número inteiro e seja ignorado toda a parte decimal, você sabe o que você deve fazer? Muito bem, você tem que explicitamente falar para o Python, eu preciso que esse resultado seja estabelecido em um número inteiro. Eu não quero isso em ponto flutuante, porque eu vou precisar dessa divisão, ok? Com um número inteiro. Então ele me traz o 4, ok? A parte inteira do número, da divisão ali, sem transformar em ponto flutuante. Isso pode acontecer também se você fizer, por exemplo, 8 dividido por 3. Ele vai dividir por 3, só que ele só vai trazer a parte inteira da operação, ok? E vai ignorar todo o resto ali, todo o resto da parte dos decimais. Tranquilo? Então, se você quiser a parte inteira, explicitamente você tem que transformar aquela operação, o resultado daquela operação é inteiro para que ele apresente o número inteiro. Se você acha que você vai precisar fazer essa divisão, mas não pode ignorar os números, né, que vem ali, os números decimais, então você tira a parte inteira, faz sua operação normal, que ele vai retornar um ponto flutuante, um número de ponto flutuante. Tranquilo? Beleza. Então vamos ver. Temos também no Python algumas. Eu estou dando para vocês algumas funções que nós vamos utilizar, né? Que nós vamos utilizar muito durante o nosso curso. Então, dando uma pincelada geral neles, nesse primeiro momento, para que você possa se familiarizar com essas funções, o que são funções e o que elas fazem, tranquilo? Nós vamos então agora ver a função de entrada de dados. Nós temos a função input, que ela requer um parâmetro como sendo uma mensagem
para que seja apresentado para o operador, para que ele saiba o que ele tem que digitar. Vai que você tem que fazer, por exemplo, na folha de pagamento que nós citamos anteriormente, que você tem que fazer uma folha de pagamento onde o operador vai ter que informar o salário, por exemplo, do colaborador, do funcionário. Aí, se você simplesmente tirar aqui o texto, input, vai aparecer um local onde o operador vai poder digitar qualquer número, ok? Qualquer valor mesmo, numérico, texto, seja lá o que for, só que ele não vai saber, por exemplo, o que ele terá que digitar aqui, tranquilo? Então ele digita qualquer coisa. Então ele digitou 10, que foi um conjunto de caracteres. Observe que ele colocou 10 numérico, mas a função input transforma tudo, quer seja numérico ou não, tudo que for digitado, um conjunto de caracteres, ok? Então aqui, para que o operador saiba o que ele deve digitar, o ideal seria você colocar uma mensagem. Por favor, né? Ou informe a nota do aluno. Aí agora sim, informe a nota do aluno. Eu vou te dar antecipadamente nota 10, né? Que você é o aluno aqui agora, porque você parece ser um bom aluno, tranquilo? Então ele recebeu a mensagem, perdão, recebeu a entrada do usuário e guardou na memória um string 10, beleza? Então, entre com a nota, aí tem aqui nota, vou te dar um 9 agora, ok? Observe que o nota, apesar de eu ter digitado o número, ele foi guardado pelo Python como sendo um texto, um caractere, tranquilo? Você também pode atribuir a uma variável, né, uma entrada qualquer do teclado que é digitado pelo operador. Por que isso? Porque você precisa guardar numa variável qualquer entrada que você vai ter que fazer um processamento posterior. Se você vai fazer um processamento em cima de uma entrada, né, de um valor informado pelo operador, você necessariamente precisa gravar essa entrada em alguma variável para que você possa usar posteriormente. Tranquilo? Aqui, por exemplo, informe a nota do aluno. Você informa 10. Tranquilo? E em seguida, eu vou imprimir a nota do aluno, dizendo, depois de alguns cálculos, né, eu posso falar assim, a nota final do aluno foi, eu faço algum cálculo de média aritmética, por exemplo, de nota 1, 2 e 3, eu peço para o camarada entrar, faço uma média aritmética ali, entre a nota 1, 2 e 3, em seguida informo no print que a nota, né, final foi de tal, que vai ser também uma variável que vai guardar possivelmente o resultado dessa operação, dessa média aritmética. Então aqui agora eu vou falar, a nota do aluno informada foi 10. Observe que 10 é o número que foi informado na variável aqui nesse comando input anterior. Tranquilo? Muito bem, eu disse agora há pouco que as funções do Python são muito limitadas e o vocabulário do Python é muito restrito, muito pequeno. Nós temos poucos comandos, poucas funções no Python. E como o Python se propõe a ser uma linguagem muito poderosa para todo tipo de programação, programação de banco de dados, de internet, ou financeiro, de cadastro, ele precisa de muitas funções para isso. E como o Python pode se tornar tão poderoso se eu estou dizendo que o vocabulário dele, as funções que ele tem nativamente são poucas? A gente faz adição de novos módulos. Existem milhares de módulos com milhares de novas funções que podem ser adicionadas ao Python para poder aumentar o poder de processamento dele, ok? Eu peguei como exemplo aqui esse módulo random, que vai ser importado para dentro do Python agora, ele faz parte, a partir do momento que eu executo essa operação, essa instrução import, eu coloco o nome da biblioteca externa e ele me traz essa biblioteca para dentro do Python. Agora eu tenho acesso aos comandos dessa biblioteca random. E qual é a sintaxe para que eu execute os comandos, né, as funções da biblioteca random? Eu falo para o Python para ele imprimir, por exemplo, de dentro da biblioteca random, eu ponho um ponto para indicar que eu vou buscar lá dentro uma informação, dentro do random da biblioteca.
Por acaso, né, existe dentro da biblioteca random uma função random que me traz um número aleatório de 0.0 até 1.0, excluindo 1.0. Ele pode trazer o 0.000, mas não pode trazer o 1.0. Então, 1.0 está excluído dos números aleatórios que ele pode trazer. E ele só essa função, especificamente essa função random, dentro da biblioteca random, me retorna números aleatórios decimais, de 0.0 até 0.9999 e assim por diante. Então, se eu executar essa linha algumas vezes, com Ctrl Enter, observe que eu executo, ok? Essa linha, ele vai me trazendo vários números aleatórios, randômicos, para que eu possa utilizar, ok? Vamos ver qual é o tipo, né, dessa biblioteca random. Ele está falando que é um módulo externo ao Python, tranquilo? E qual é o tipo dentro da biblioteca random? Qual é o tipo dessa função random? Agora ele identifica como sendo uma função interna do Python, ok? Ou um método. Nós vamos ver a diferença no próximo vídeo, a diferença entre funções e métodos, por que existe essa diferença, o que é cada uma delas, ok? Ele está identificando esse random, que está dentro da biblioteca random, como sendo uma função ou um método do Python. Porque nós fizemos a importação, agora o vocabulário do Python inclui todas as funções que vieram junto com a biblioteca random. Tranquilo? Beleza. Dentro da biblioteca random, ainda nós temos essa outra função que traz um número aleatório qualquer dentro de um determinado intervalo. Eu falei que o intervalo aqui é de 0 a 100 e eu quero que ele me traga um randint, ou seja, um número randômico inteiro que esteja entre 0 e 100. Tranquilo? O 100 e o 0, diferente do random lá em cima, do primeiro random que a gente usou, né? Esse randint, ele inclui todo o intervalo do 0 até o 100. Tranquilo? Se eu executo aqui algumas vezes, ele vai me trazer alguns números aleatórios compreendidos dentro desse intervalo. Possivelmente, ele vai me trazer alguns números repetidos vez ou outra, ok? Se for 1000 aqui, por exemplo, se eu falar para ele que eu quero que você traga números randômicos de 0 a 1000, então a possibilidade dele repetir o número é menor, porque o intervalo de números que ele vai criar números aleatórios é maior. Tranquilo? Da mesma forma, nós temos ainda dentro da biblioteca random uma opção choice, que ele tem uma escolha para a gente, ele faz uma escolha dentro de uma lista. Nós vamos ver num vídeo mais adiante o que são listas e trabalhar com listas. E o Python trabalha muito bem com listas. E nós, na nossa análise de dados, em ciência de dados, em programação para processamento de dados, de grandes volumes de dados, nós vamos usar muito listas. Então, no primeiro momento, você pode ficar meio confuso do que significa lista, mas nós vamos chegar lá e vamos desmembrar todo o conhecimento sobre as listas para que a gente possa ficar craque nisso, ok? Beleza. Então, nesse caso aqui da biblioteca random, eu chamando a função choice, eu informo aqui como parâmetro a lista para que ele faça uma escolha aleatória dos números que estão naquela lista. É claro que ao executar aqui pode acontecer dele repetir, ó, ele repetiu 2 vezes o 5 e assim sucessivamente. Ele pode repetir algumas vezes alguns números porque o universo, né, dentro da lista de itens que ele pode escolher está reduzido. Então, quanto maior o universo de escolhas que ele pode fazer, a maior probabilidade dele não escolher o mesmo número várias vezes. Tranquilo? Beleza. E agora, por último, nós vamos falar sobre a função interna range. A função interna range, ela cria o que nós chamamos no Python de um objeto iterável. É um objeto que pode ser percorrido da sua primeira posição, do seu primeiro elemento, até o seu último elemento de forma sequencial. Então, iteração é quando ele faz
um loop, né? Uma sequência de repetições de leitura de um objeto, por exemplo, do seu primeiro elemento até o seu último elemento. E a primeira definição de range, a mais simplificada, é o seguinte: é range, você informa que o nome da função e você informa o fim. Ele vai criar um contador do zero até esse número inteiro informado aqui no fim. Observe que na segunda definição, nós temos entre colchetes, aqui, entre chaves, né, entre colchetes, as partes que não são obrigatórias, são opcionais. Você pode informar o início, de onde ele começar, a partir do zero. Quer dizer, o zero é padrão. Se for a partir do zero, você não precisa colocar. Mas se for a partir do 1, por exemplo, você pode colocar aqui que ele tem que começar a fazer esse contador a partir do número 1 até o número 10, por exemplo, até o fim. Ao passo, se você quiser que ele some de 2 em 2, faça um contador a partir do 1, de 2 em 2, de 3 em 3, você tem que formar o passo. O passo indica o salto entre o número e o próximo número. Esse passo é somado ao número que você falou no início, né? E até o número fim, que é o número que ele vai fazer o último número, que inclusive ele não está incluso, né, na construção do intervalo. Tranquilo? Vamos ver isso na prática como é que é. Range 10. Eu estou criando um objeto iterável que vai do 0 ao 10, são 10 números, e o 10 não está incluído. Mas, no entanto, como ele começa a contar do 0 e vai até o 9 está incluído, se você pensar bem, são 10 números. Então, eu estou falando para ele, olha, faça um contador com 10 números, sendo que o primeiro é o 0 e o último é o 9. Porque o 10, segundo a nossa definição aqui, que é o fim, onde ele vai parar, qual é o último número que ele vai fazer, ok? Que ele vai incluir no nosso intervalo ali, no nosso contador, o último número não pode ser incluído. Então, se eu precisar que o 10 seja incluído, eu tenho que falar aqui, então, para ele fazer um range, né? Um contador de 0 até 11. Aí, o 11 não vai estar incluído, mas o 10 vai estar incluído, ok? Porque, pela definição, o número que você informar aqui como final, ele não estará incluído no intervalo. Tranquilo? Muito bem. Normalmente, a gente usa o range, esse contador, para a gente fazer algum loop de repetição, alguma estrutura de repetição em cima desse contador. Nós vamos fazer a repetição tantas vezes quantos forem os itens dentro do contador. Por exemplo, o range 10 tem o número de 0 a 9, né, que pode ser percorrido, então ele vai fazer um loop de repetição, percorrendo essa cadeia, né, de itens, esses itens dentro do range, ele vai fazer uma repetição a partir do primeiro e sempre pulando o intervalo que nós fornecemos. Se foi 2, de 2 em 2. Se não foi nenhum, de 1 em 1. De 0 até 9, de 1 em 1. Se não foi fornecido, qual seria o salto, o intervalo que ele usaria, o salto que ele usaria nesses contadores, ok? Então, na prática, o que que significa? Ele falou assim, ó, para i, que está dentro do range, a partir do primeiro item, imprima cada um dos itens. É isso que ele está fazendo. Ele está falando, para cada item dentro do range, imprima para mim cada item que você for encontrando. O que ele fez então? Como o meu range são números sequenciais de 0 a 9, ele vai me imprimir, cada vez que passar aqui por esse loop, né, por essa repetição, para cada item que existir dentro do range, ele vai fazer uma repetição e vai imprimir aquele item. Tranquilo? Nós podemos aqui usar o que nós aprendemos anteriormente, que o separador, ok? Ou melhor, o AND, né, o que ele vai imprimir no final vai ser um tracinho. Ele vai imprimir o item que ele encontrou, vai imprimir um tracinho, ok? E vai voltar a ler o próximo item. Ele recupera o próximo item e imprime esse item na tela, ok? Aí ficou mais fácil para a gente visualizar, tranquilo? Esses são os itens que estão dentro desse range aqui, de 0 a 10, excluindo 10, sendo que o 9 é o último item. E são
Se você contar aqui, são 10 itens, tranquilo? A gente pode, então, fazer o seguinte, esse comando list, ele vai criar uma lista, que vai ser mais fácil para a gente visualizar, ok? Do range que a gente criou anteriormente. Então, ele vai pôr simplesmente entre colchetes aqui, ou melhor, entre chaves, ok? Os números que foram criados com range. E observe que é de 0 a 9, são 10 números, e o 10, como diz a definição, não está incluído. Como eu disse, caso você precise do 10, que você informe, então, o próximo número que vai estar fora, que é o 11. No entanto, o 10 vai estar dentro. E não são agora 10, são 11 números, porque o 0 é o primeiro número, depois tem outros 10 números, 1, 2, 3, 4 e até o 10, ok? Que são 11 números. Tranquilo? Beleza. Caso então você queira um range diferente, que seja um range que comece do 1, que vá até o 20, e o passo seja 2, o que ele vai fazer esse range? Ele vai atribuir esse objeto a uma variável que eu denominei R. Então, dentro do R agora, esse R é um objeto iterável que tem uma sequência de números, ok? Que vai do 1 ao 20. O 20 não vai estar incluído, e o salto é 2 em 2, ou seja, vai somar 1, vai em seguida, vai colocar o 3, depois soma mais 2, 5, depois mais 2, 7, e assim sucessivamente até chegar ao 19. Tranquilo? Se eu perguntar para o Python aqui, Python, o que é esse R? Ele vai assim, é um range. É um objeto iterável que tem 20 itens, começando do 1 até o 19, onde o 20 não está incluído. E o salto é de 2 em 2, ou seja, são todos os números ímpares que estão compreendidos entre 1 e 20. Tranquilo? A gente pode ver isso aqui de novo num laço de repetição, onde ele vai para cada i em R, para cada item em R, ele vai imprimir para mim esse item, e no final vai pôr um tracinho, ok? Então aí ele vai fazer aquele mesmo procedimento lá que nós usamos ali em cima. Ele vai imprimir para mim, separando, no final da impressão ele colocando um tracinho, tranquilo? Beleza, e você pode observar que todos os itens que estão dentro do R são os números ímpares que estão compreendidos entre 1 e 20, menos o 20, a partir do 1, que foi o comando que eu falei aqui. Se eu quiser que seja a partir do 0, eu tenho que informar para ele especificamente que o meu range vai ter que começar do 0, ok? Executar essa linha novamente. Agora o range está de 0 a 20, e a partir do momento que eu falo para ele me recuperar os itens que estão em R, do meu contador, ele começou do 0. Agora observe que ele me trouxe os números pares, porque o primeiro é 0, mais 2, 2, mais 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Tranquilo? Então agora, quando eu comecei do 0 de 2 em 2, ele me trouxe os números pares. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer então, só para a gente ver esse range que está guardado em R, numa forma que a gente possa verificar de uma forma visual melhor, né? Transformando em uma lista. Então ele transforma numa lista, agora eu tenho uma lista com todos esses itens separados por vírgula e que podem ser recuperados através dos seus índices. A título de curiosidade, né, a linguagem R, que também é uma linguagem de programação para análise de dados, é uma linguagem estatística, né, fortemente estatística. Os índices que identificam cada item dentro de uma lista começa com o 1, enquanto que o Python, o primeiro elemento de uma lista, ele é identificado pelo índice 0. Se eu colocar aqui 0, R0, qual é, dentro do R, o elemento que está no primeiro índice, no índice 0. Ele vai falar assim, ó, é o 0. Né? Vamos mudar aqui novamente o nosso range de 1 até 20, ok? Para que ele faça de 1 até 20, 2 em 2, que ele pegue somente os números ímpares, ok? Que ele liste o R, lá dentro agora tem só números ímpares de 1 a 19,
e eu vou recuperar este primeiro item aqui, o item 0, o primeiro item. Então, ele, no índice, né, de posição, é 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, o 0 seria o 1, o 2 seria o 5, ok? E o 4, por exemplo, né, vamos colocar o 4 aqui, seria o 9. Tranquilo? Porque apesar dele estar na quinta posição, né, ele considera que o 0 é a primeira. Então, o índice do 4, certo? O índice do elemento que está na quinta posição, porque o índice começa do 0. Você concorda se começa do 0, o 4 é a quinta posição? Então, nesse caso aqui, ele recupera qual é o elemento que está na quinta posição, que é representado pelo 4. Pode parecer meio confuso agora, mas quando nós trabalharmos com lista, isso vai ficar bem claro e bem mais fluido para você. Tranquilo? E por último, uma última opção, perdão, uma última função interna do Python que a gente pode utilizar para que ele faça uma contagem de itens num objeto iterável, num objeto que pode ser percorrido da esquerda para a direita do seu primeiro item sequencialmente até o último, ok? Esse é a definição de um item, de um objeto iterável, é que ele pode ser percorrido desde o seu primeiro item até o seu último item de forma sequencial, a partir do primeiro item, tranquilo? O len, né, a função len faz exatamente isso, ele percorre todo esse objeto e vai contando quantos itens tem em cada um, ok? Ou perdão, quantos itens tem nesse objeto. No caso aqui ele vai falar que tem 16 letras ou 16 itens essa cadeia de caractere, esse objeto que é um objeto iterável, o objeto que pode ser percorrido. Interessante falar isso, que nós podemos inclusive usar a função for L de letra em Márcio Guilherme da Silva, ok? Eu estou falando para ele o seguinte, para cada letra nesse objeto iterável, eu quero que você imprima para mim cada letra dessa, sendo que o separador é igual a um tracinho, tranquilo? Então aí ele vai imprimir. Opa, vocês viram aqui que eu falei que o separador é um tracinho print L, só que o que acontece? Na verdade, eu tenho que pôr aqui que o final, né? Que no final ele não tem que imprimir um salto de linha, porque o separador funciona quando eu tenho várias outras mensagens aqui separadas por vírgula, aí o separador vai informar para ele que, né, o separador, o que vai separar, né, cada uma dessas mensagens anteriores aqui é um determinado caractere que eu posso definir aqui, tranquilo? Mas não é o caso, ok? Nesse caso que você vê que ele imprimiu o L, depois o Márcio como separador, aí ficou tudo confuso aqui, ó. Ficou o M, aí M, Márcio, que foi o que eu mandei ele fazer, ele fez exatamente o que eu mandei fazer. A programação é interessante que o programa ele não erra. Quem erra é o programador. Ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. Ele imprimiu cada item desse objeto aqui, junto com Marcio, separado por cada um desses objetos, ou cada um desses itens. Então ele colocou o M, um separador, o mar, um separador, o cio, e ao final, né, o end, outro tracinho. Em seguida, o próximo item, mar, cio e o tracinho, o terceiro item, e assim sucessivamente até o final, ok? Isso tudo para mostrar para vocês que eu errei aqui, ok? Eu quero que ele imprima essa mensagem, que é o item que ele encontrou dentro desse objeto, cada um dos itens a partir do primeiro, que ele me coloque ao final um tracinho, ok? Para que que não salte linha, para que todas as letras sejam impressas uma atrás da outra, separadas por um tracinho. Então aí está. Ele percorreu todo o meu objeto, item por item, a partir do primeiro, colocou em L,
cada um desses itens. Ele fez a repetição, né, tantas vezes quantos existiam letras aqui. Ele pegou todas as letras, uma por uma, da esquerda para a direita, imprimiu para mim e ao final da impressão, em vez de saltar a linha, ele pôs um tracinho. Tanto é que no final aqui, após ele ter impresso o último item, o end é um tracinho, ele imprimiu um tracinho. Tranquilo? Esse link que está aqui na tela é o link da documentação do Python oficial, que está em português. A maioria dos textos estão em português, ok? E se você se deparar com uma pequena parte que não está traduzida ainda, isso pode acontecer, mas é uma coisa muito fácil de você verificar lá, que é um inglês técnico muito direto, tranquilo? Então eu te aconselho fortemente que você visite esse link para que você possa ver as funções, todas as funções internas do Python, se não para usá-las, pelo menos para conhecê-las, ok? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, finalizando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver ainda alguma coisa sobre funções internas do Python e métodos, a diferença entre eles e seus principais usos, como eles, as funções e os métodos são usados e como eles são diferentes, apesar de ter a mesma definição. Funções e métodos são conjuntos de instruções no Python que fazem algum tipo de processamento, mas o uso deles e como eles são utilizados dentro da programação que são diferentes, tranquilo? Obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha aprendido bastante hoje e até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez e Deus abençoe.